O Old Bay Filet O Fish era um filet o fish do McDonald's, com molho tártaro Old Bay. Ele apareceu, as pessoas adoraram, imploraram para que ficasse, e então, puf, sumiu. Sem explicação, sem homenagem, nem um guardanapo fininho para limpar suas mãos engorduradas e enxugar suas lágrimas. É por isso que hoje nós vamos descobrir o que aconteceu com o Filet O Fish Old Bay do McDonald's. Antes de explorarmos esse mistério salgado, inscreva-se no canal Weird History Food. Comente e conte quais outros itens de fast food desaparecidos você quer saber. Agora, pegue seu sanduíche de peixe e vamos nessa história. Primeiro vamos falar do Filet O Fish original, que fez o McDonald's perceber que podia oferecer mais do que hambúrgueres e ser só uma parada para viajantes usarem o banheiro. A história começa em 1962, quando um franqueado do McDonald's, chamado Lou Groen, administrava uma unidade em Montfort Heights, um bairro predominantemente católico, em Cincinnati, Ohio. Às sextas-feiras, especialmente durante a quaresma, seus clientes não compravam carne, o que é um problema quando todo o seu modelo de negócio é carne no pão. Então, Lou Groen fez algo revolucionário. Ele ouviu o mercado. Não foi grupo focal, consultor de marca, nem alguém com quadro branco e muita confiança. Apenas os clientes disseram: "Hoje não podemos comer carne bovina, Lou." Assim nasceu o Filet O Fish, o primeiro item além do hambúrguer a fazer sucesso no cardápio do McDonald's. E ele ficou famoso por derrotar a opção sem carne do Ray Kroc, o Hula Burger. Que se você nunca ouviu falar, imagine um pão com uma fatia de abacaxi, grelhado e queijo. E tente não gritar. Mas vamos voltar a isso depois. Com o tempo, o Filet O Fish se tornou uma pequena lenda estranha. As pessoas o amam ou têm muito medo dele. Ele virou o Nickelback dos sanduíches do McDonald's, mas permaneceu no cardápio, principalmente na quaresma, quando 23 a 25% das vendas de Filet O Fish ocorrem em poucas semanas. Todo ano, milhões de pessoas redescobrem o sanduíche como se fosse um lançamento limitado de vinil da Taylor Swift, e elas acabassem de lembrar que tem uma vitrola, e isso nos leva à transformação que ninguém esperava. No início de 2015, o McDonald's lançou por tempo limitado o Old Bay Filet O Fish em mais de 700 lojas nos estados do meio Atlântico, incluindo Delaware, Maryland, Washington, D.C., Virgínia Ocidental e Virgínia. Isso não foi por acaso. Foi uma estratégia de apelo regional da melhor qualidade. Isso é um elogio. O sanduíche foi criado em parceria com a McCormick & Company, os fabricantes do tempero Old Bay. E essa parceria faz todo sentido. Old Bay sempre foi visto como um tempero que combina naturalmente com frutos do mar. Quem já esteve em Maryland sabe que lá colocam Old Bay em tudo que fica parado tempo suficiente. Caranguejos, claro, mas também batatas fritas, pipoca, bordas de Bloody Mary, talvez até nas testas dos filhos. É um estilo de vida. Agora vem a parte que deve soar familiar. Assim como o Filet O Fish original, a versão com Old Bay também foi criada por um franqueado. O nome dele era Mark Furr, franqueado de Maryland com unidades em Baltimore e Washington, D.C. Furr apresentou a ideia para trazer um verdadeiro sabor local aos clientes e comparou o Old Bay em Baltimore ao sal e pimenta nas mesas. Não é metáfora, é literalmente como as pessoas vivem lá. E o sanduíche, um Filet O Fish com molho tártaro de Old Bay, não era apenas uma pitada de tempero, um toque de especiarias ou um leve sussurro de sabor que some antes de chegar à língua. O Old Bay foi incorporado diretamente no molho tártaro, que é o jeito certo de fazer, porque se você vai apostar no Old Bay, tem que se comprometer de verdade. Imagine fazer uma tatuagem de caranguejo de óculos escuros. A reação foi eletrizante. Mais de 1 milhão de sanduíches vendidos no lançamento. Pensa nisso. Isso não é um teste regional, mas um evento culinário. Clientes lotaram as redes sociais do McDonald's pedindo o sanduíche em todo o país e queriam que fosse permanente. Algumas pessoas começaram a fazer lobby, de verdade, pelo McNuggets com Old Bay. Batatas fritas com Old Bay, McFlurry de Old Bay. Ofereça Old Bay para pessoas da região do meio Atlântico em um lugar inesperado, e elas logo agem como se você devesse Old Bay
para elas em todo lugar, para sempre. Não é irracional, é parte de quem são. Ed Hernandez, gerente da marca Old Bay na McCormick na época, definiu o sabor como marcante, que é o jeito corporativo de dizer. Não podemos dizer que isso é sensacional, mas é exatamente isso e faz sentido em termos de sabor. Old Bay é uma mistura de sal de aipo, páprica, pimenta do reino, pimenta vermelha e outras especiarias que dão calor, profundidade e um toque marcante e saboroso. Agora, você mistura isso ao molho tártaro e, bem, basicamente está criando um condimento que resolve o maior problema do fillet o fish, que é o fato das pessoas acharem que ele precisa de mais personalidade no sabor. A versão com Old Bay trouxe essa personalidade. Você pensaria que um produto com mais de 1 milhão de vendas, grande sucesso nas redes e clientes, pedindo por ele viraria item fixo do cardápio, certo? Mas não foi o caso. Depois da primeira leva, o Filet o Fish com Old Bay sumiu. O McDonald's nunca explicou publicamente de forma clara e detalhada por que não trouxe o item de volta como item permanente no cardápio nacional. Algumas fontes sugerem que ele voltou a aparecer sazonalmente por um curto período, com sua última possível aparição por volta de 2017, mas nunca se tornou um item fixo. Hoje, ele é sobretudo uma lembrança, um boato e uma pequena ferida salgada no coração dos moradores da região do Meio Atlântico. Se a história nos ensina algo, e isso ainda é incerto, é que às vezes acontece assim com os itens de teste regionais do McDonald's. Para entender por que um item bem aceito e bem vendido pode simplesmente desaparecer, você precisa entender como o McDonald's testa novos itens do cardápio em primeiro lugar. O McDonald's não coloca coisas no cardápio só porque alguém na matriz teve uma ideia. Eles testam tudo com a precisão metódica de uma empresa farmacêutica. Exceto que, ao invés de curar doenças, eles buscam combater o tédio no drive-thru. Veja como funciona. Primeiro, desenvolvem o conceito. Tudo começa com pesquisa de tendências, dados de clientes, análise da concorrência e preferências culturais. O McDonald's quer saber o que as pessoas desejam, quanto pagariam e o que já estão fazendo em casa às 2 da manhã, desejando que uma rede de fast food simplesmente fizesse isso por elas. Passo 2. Desenvolver a receita. O conceito segue para as cozinhas de teste, onde equipes culinárias desenvolvem sabor, ingredientes e viabilidade operacional. Porque é o seguinte: o McDonald's pode adorar um item do cardápio, mas se levar mais do que alguns segundos para montar, isso se torna um problema. As equipes da cozinha precisam fazer as perguntas mais importantes. Dá para preparar rápido? Dá para preparar de forma consistente? Precisa de novos equipamentos? Novo treinamento? Aumenta a chance de alguém ter um colapso emocional na estação das fritas? Essas são perguntas reais. Terceiro passo: testes regionais em pequena escala. Se aprovado na cozinha, o item segue para mercados selecionados. O McDonald's seleciona regiões pelo perfil demográfico, relevância cultural ou até intuição e depois observa. Eles monitoram vendas, redes sociais, coletam feedback dos clientes e tratam toda uma região do país como estagiários não remunerados em um experimento saboroso. Passo 4: ajustar e expandir. Se o teste regional funcionar, eles refinam o produto e potencialmente expandem para mais áreas. Se não funcionar, eles cortam ou deixam de lado até precisarem de uma jogada de nostalgia para faturar uma década depois. Passo 5: lançamento nacional ou esquecimento silencioso. Se um item for um sucesso, escalável e produzido eficientemente, com fornecimento estável e execução adequada em mais de 14 mil unidades nos Estados Unidos, pode ser lançado nacionalmente. Se não atingir esse padrão, vai para o abate, com carinho, mas com firmeza. Sucesso regional não garante nada. Um item pode ter alta venda em uma região e ser irrelevante em outra. E isso nos leva à história mais ampla, porque o McDonald's vem fazendo esses experimentos regionais conosco há décadas. E a lista de itens de teste que nunca entraram no cardápio é longa. O McDonald's já testou tantas coisas ao longo dos anos que, a essa altura, a história do cardápio deles parece um diário de delírios corporativos. Veja alguns itens de teste regionais que causaram confusão e desapareceram discretamente. Vamos começar com o Hula Burger, que perdeu para o Filet o Fish e consolidou o legado de Low Groen. Ray Kroc criou o Hula Burger, pão com abacaxi grelhado e queijo,
para atender clientes católicos às sextas-feiras. É isso, essa era a proposta. E se dessemos fruta para eles? Esses dois itens disputaram frente a frente em uma sexta-feira de 1962. O sanduíche de peixe de Low Groen vendeu 350 unidades. O Hula Burger vendeu 6. 6. Isso não é uma derrota, é uma ordem de restrição. É um resultado tão desigual que Hula Burger virou sinônimo do que ocorre quando você não pergunta se as pessoas realmente querem isso. Resumindo, o Hula Burger desapareceu imediatamente e isso provou uma verdade que ainda vale hoje. Se você disser aos americanos que eles vão ganhar um hambúrguer e depois entregar uma fruta quente, eles não vão te perdoar. O McDonald's tentou vender cachorros quentes várias vezes ao longo dos anos, com testes em partes do meio oeste durante meados dos anos 90, mas aqui vem a parte mais surpreendente. O próprio Ray Kroc era abertamente contra essa ideia enquanto estava vivo. Ele disse que não dava para saber o que havia na pele do cachorro quente e que os padrões de qualidade do McDonald's não permitiriam isso, o que é curioso, vindo de quem liderava a empresa que serve a carne misteriosa conhecida como McRib. Os testes com cachorro quente não avançaram. O veredito dos clientes era: por que pedir cachorro quente no McDonald's se posso pedir hambúrguer? Não é uma crítica devastadora. É só uma pergunta razoável que o cachorro quente não soube responder. Em 2003, o McDonald's testou um sanduíche de bolinho de caranguejo nos mercados da região do Meio Atlântico, mesma região que depois ficou obcecada pelo Old Bay Filet ou Fish. A ideia era lógica. Maryland e Virgínia amam caranguejo. O McDonald's faz sanduíches. Era só juntar. O problema? Você não pode vender uma comida famosa de uma região para as pessoas que inventaram a cultura dessa comida e esperar que elas fiquem impressionadas. O pessoal de Maryland que gosta de bolinho de caranguejo tem opiniões muito fortes sobre bolinhos de caranguejo. Eles têm receitas de família, eles têm memórias de infância, eles têm uma barraca à beira d'água onde vão desde que nasceram e a defendem fisicamente. Um bolo de caranguejo do McDonald's não compete com isso. O McCrab sumiu discretamente, entendendo que certos alimentos são regionais porque os moradores levam isso para o lado pessoal. Testado por volta de 1979, isso era basicamente um hambúrguer mais comprido, servido com cebolas e steak sauce em um pão estilo hoagie. É como se o McDonald's olhasse o cardápio e pensasse: e se tivéssemos algo mais ambicioso? O sanduíche de bife picado parece no papel promissor. O produto não combinava com a identidade do McDonald's, sendo sofisticado demais para fast food, mas não o bastante para justificar sua existência. Nunca foi lançado nacionalmente. Hoje, ele é basicamente uma nota de rodapé na história do McDonald's, levando muitos a perguntar: isso existiu mesmo? Sim, você ouviu certo. No fim dos anos 1970 e início dos 1980, o McDonald's testou massas porque alguém achou que hambúrguer e batata frita precisavam de macarrão. O McSpaghetti realmente existiu. Era espaguete com molho de carne, servido em um potinho, disponível em alguns lugares selecionados. Ele não teve sucesso nos Estados Unidos por vários motivos. Era operacionalmente complicado e não se adaptava ao fluxo de trabalho da cozinha do McDonald's. E talvez mais importante, ninguém quer comer espaguete dentro do carro, a menos que queira sujar uma camisa que odeia. O McSpaghetti sobreviveu internacionalmente e ainda está no cardápio nas Filipinas, onde é uma verdadeira instituição cultural adorada, servido com um molho de tomate levemente adocicado. Mas, nos Estados Unidos ele veio, foi servido com molho e não conquistou ninguém. Introduzidos no final dos anos 1970, os nuggets de cebola eram basicamente o interior de uma argola de cebola, pedaços de cebola empanados e fritos em forma de nuggets. A ideia surgiu anos antes do Chicken McNuggets, tornando os nuggets de cebola o conceito original de nugget no McDonald's, mas foram superados pelo frango. Eles sumiram tão completamente que muitos do McDonald's nunca os viram, segundo os arquivistas da empresa. Imagine trabalhar na matriz do McDonald's e alguém sussurrar: já existiram nuggets de cebola. Isso não é simplesmente um produto descontinuado. Isso é uma história de fantasma. O padrão já é claro. O McDonald's testa novidades regionalmente o tempo todo, sem obrigação de mantê-las, mesmo que as pessoas gostem.
Por que o Filet-O-Fish com Old Bay sumiu, mesmo vendendo mais de 1 milhão de sanduíches e com alta demanda dos clientes? O McDonald's nunca explicou publicamente o motivo, então não há como saber ao certo. Porém, pelo modelo de testes deles, alguns fatores devem ter influenciado. Primeiro, o Old Bay é um tempero bem regional, muito querido no meio atlântico. Fora dessa região é conhecido, mas não usado diariamente como em Maryland. Lançamento nacional só vale se houver forte demanda em mercados sem relação emocional com esse tempero. Em certas regiões do país, Old Bay pode ser o tempero de caranguejo favorito do meu primo. Além disso, expandir uma parceria de temperos para mais de 14 mil locais é complicado. Buscar ingredientes, manter a consistência e negociar com fornecedores tornam complexa uma máquina simples. Terceiro, numa visão cínica, às vezes um item por tempo limitado é realmente feito para ser assim. FOMO, ou medo de ficar de fora, para aqueles que evitam siglas, é uma estratégia de negócios real. Crie burburinho, gere tráfego, tire de linha e veja as pessoas falarem sobre isso por anos, que é exatamente o que está acontecendo agora neste vídeo. O Old Bay Filet-O-Fish não sumiu por ser odiado, mas porque o McDonald's é mais que um restaurante, é um império logístico. E em um império de logística, o que é gostoso também precisa ser prático, escalável e lucrativo ao mesmo tempo. Assim, ele vira o que muitos testes do McDonald's se tornam. Uma lenda, uma lembrança local, um sanduíche que só quem viveu aquilo entende. Quem sabe um dia volte. A quaresma chega todo ano e o McDonald's sabe como alcançar quem já pensa em peixe. Mas até lá, ele vive nos corações dos fãs da região do meio Atlântico e na dolorosa consciência de que o McDonald's uma vez deu a eles algo lindo e depois foi embora como se não fosse nada. Talvez seja a coisa mais McDonald's possível. O que você acha? E você já provou o Filet-O-Fish com Old Bay? Conte nos comentários. Aproveite e veja outros vídeos do Weird History Food.